Hoje a gente vai tratar de um quitute que você encontra por aí em toda lanchonete, não pode faltar nas bandejas e centros de salgados encomendados pela galera da firma, é presença garantida nos aniversários de criança e hoje em dia também é servido nos mais requintados bares e pubs, e que vocês pediram muito pra gente pesquisar e contar. Vocês já sabem, eu tô falando dela, da coxinha. Oi pessoal, eu sou a Carol Viotti e esse aqui é o Comer História, uma série pra gente falar da história dos alimentos e conhecer mais sobre história através do assunto mais gostoso e mais importante que existe, a comida. Se você tá chegando por aqui agora, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver novidade por aqui. Por mais simples e comum que ela possa parecer, a coxinha é resultado do encontro de vários costumes e práticas culinárias. Essa delícia pode nos ajudar a enfatizar uma questão interessante e que sempre vale a pena ter em mente quando a gente pensa nos alimentos do nosso dia a dia. Nem todos os pratos têm uma certidão de nascimento bem definida ou foram criados para um determinado fim. Como eu já cheguei a comentar no episódio sobre o molho de tomate, que vocês vão acessar num card por aqui, encontrar o ponto de origem, pessoa, grupo ou instituição a quem se atribui a criação de alimentos super comuns do nosso cotidiano é uma missão complicada e que, embora possa nos ajudar a entender mais sobre esses preparos ou sobre os costumes alimentares em geral, não é, nem de longe, o ponto final da história. O que se vê normalmente é que algumas técnicas comuns a determinados pratos são aplicadas a outros ingredientes ou então se substitui um item da receita por um outro similar, correspondente ou mesmo completamente diferente. E então, a partir de um repertório familiar, dá-se um passo em direção ao novo. Tudo indica que esse tenha sido o caso da coxinha. Ela só vai ganhar esse nome associado à forma como a gente a conhece entre o final do século XIX e o começo do século XX, mas as técnicas diretamente associadas à sua criação a gente pode remontar lá ao século XVIII, com influências francesas, portuguesas e mesmo italianas. A fama da culinária francesa não deve ser novidade assim para quase ninguém. Há tempos que o país exporta tradições e saberes, influencia cozinhas pelo mundo e é sinônimo de alta gastronomia. Nesse movimento, algumas dessas ideias chegaram a Portugal, entre elas as que seriam importantes para que surgisse a nossa coxinha. Na segunda metade do século XVIII, o experiente cozinheiro Lucas Rigaud, com passagens por muitas casas reais da Europa, serviu na corte de Dona Maria I, que era mãe de Dom João VI e avó de Dom Pedro I, imperador do Brasil. Rigaud foi uma espécie de agente que introduziu muitos costumes alimentares comuns em outras cortes, principalmente os franceses, na nossa antiga metrópole. O seu livro, Cozinheiro Moderno ou Nova Arte de Cozinha, publicado pela primeira vez em 1780, é super importante na consolidação dessa influência e também serviu de fonte para os primeiros livros de receita brasileiros, como é o caso do Cozinheiro Imperial de 1839. Falando um pouco desse repertório alimentar das cortes, naquela época o frango não era um alimento assim super acessível, uma carne barata como é assim hoje em dia. Na verdade, era uma iguaria e a base de várias receitas consideradas sofisticadas e exclusivamente destinadas às elites palacianas. Entre elas, acreditem, estava o croquete. Isso mesmo, só que com 2 T's, do jeito francês. Hoje, ele também é um salgadinho de festa super comum, mas entre os séculos 18 e 19, esse preparo era um hors d'oeuvre, um prato de entrada, aperitivo, que fazia muito sucesso nos banquetes. E ele tem tudo a ver com a nossa coxinha, sendo uma espécie de ancestral, e é justamente o que nós vamos tirar do papel hoje. A
receita que a gente vai preparar aparece no tomo 5 da obra L'Art de la Cuisine Française du 19e siècle, publicada entre 1833 e 1844 e assinada por Marie-Antoine Carême. Conhecido como chefe dos reis e rei dos chefes, ele foi um dos mais importantes e influentes cozinheiros franceses de todos os tempos, especialmente na difusão da culinária tradicionalmente aristocrática nos ambientes urbanos, processo decorrente dos abalos sofridos pela nobreza durante a Revolução Francesa. As suas obras disseminaram princípios da alta cozinha que vieram para ficar e muitos são a regra até os dias de hoje. Acontece que o quarto e o quinto volumes de L'Art de la Cuisine não foram escritos por Carême, que faleceu antes de completá-la, mas sim por Armand Plumeré, contemporâneo e amigo do Carême, num esforço de conclusão da obra a partir dos mesmos princípios e ideais propagados pelo rei dos chefes. Graças a ele, nós temos o registro dessa receita do croquete, que é feito de frango, assim como a coxinha, e que é possivelmente uma das primeiras a indicar o formato de pera ou de gota, como também se diz, na hora de montar e empanar antes de fritar. Carême era conhecido por ser assim super específico na descrição das receitas e por explicar assim tintim por tintim, com vários passos e técnicas como um prato deveria ser executado. Para o croquete, Plumeré segue essa mesma linha e usa uma série de técnicas para os molhos e caldos. Faz consomé, depois um velouté e que, embora não sejam difíceis, criam várias etapas na feitura que podem te deixar com preguiça de repetir a receita. Como aqui a gente quer que você também tire a receita do papel, nós fizemos algumas adaptações nos passos e nas quantidades, mas vocês podem conferir a receita original traduzida na descrição do vídeo. Então vamos lá, para fazer esse croquete você vai precisar de uma cenoura, um talo de salsão e uma cebola cortados em cubinhos, 50 gramas de bacon também em cubinhos, mais ou menos 1 kg de coxa com sobrecoxa de frango ou outro corte da sua preferência, entre 200 a 250 gramas de cogumelos frescos, eu usei do tipo Paris, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de manteiga, 4 gemas de ovos, 2 ovos e farinha de rosca ou farinha de pão para empanar, sal e noz moscada a gosto, e óleo que seja suficiente para a fritura. Aqui a gente usou óleo de girassol. Forre uma forma com papel alumínio, coloque os pedaços de frango, a cebola, a cenoura e o salsão, que é uma mistura conhecida como mirepoix, muitas vezes usada refogada, assim é base de várias receitas. Também coloque o bacon e um pouco de sal. Cubra com mais papel alumínio e deixe assar por cerca de 40 minutos até a carne ficar cozida. Ela vai estar cozida, mas não vai ficar dourada. Separe a carne dos ossos, corte em pedaços pequenos e reserve. Use os ossos, o caldo que sobrou na assadeira com os legumes e acrescente água para fazer um novo caldo. Cerca de 20 minutos de cozimento já está bom. Enquanto isso, já corte os cogumelos em cubinhos e leve ao fogo em uma panela sem nada, só para eles perderem os líquidos. Quando eles estiverem mais sequinhos, junte ao frango já em pedaços. O caldo vai estar pronto para ser coado. Aqui você pode retirar o excesso de gordura se houver, não foi o nosso caso. Reserve. Em uma panela, você vai fazer um roux, que é uma mistura de manteiga e farinha em partes iguais que serve para engrossar caldos e molhos. 2 minutinhos de fogo são suficientes. Junte 2 xícaras do caldo a essa pastinha, leve ao fogo e deixe engrossar. Quando estiver neste ponto, você vai juntar as gemas já temperadas com noz moscada e aí é jogo rápido. Tem que temperar, deixar na mesma temperatura a gema com um pouco desse creme quente, senão você vai ter molho com ovo mexido ao invés de um creme encorpado. Leve ao fogo de novo para acabar de cozinhar as gemas, coisa de 5 minutos, e junte esse creme à mistura de frango com cogumelos. Nesse ponto, dá para você provar o sal e ajustar caso precise.
Quando já estiver fria, divida as porções de massa do tamanho que você quer que seja o seu croquete. Dê o formato de pera, fazendo primeiro uma bolinha, depois alongando a ponta. Com as mãos úmidas fica mais fácil e ajuda a não grudar. Passe na farinha, nos ovos batidos, depois na farinha de novo. E frite por imersão em óleo quente, mas não pelando, até eles ficarem lindos e dourados. Você pode estar se perguntando o porquê de a gente ter associado a coxinha aos croquetes, já que a gente tem um preparo parecido, o croquete com T-só, que nos parece diferente e que não combina necessariamente com grandes festas, banquetes chiques e tudo mais. Embora eu, particularmente, ache esses salgadinhos maravilhosos e que combinam sim. Quem dá essa dica pra gente são as próprias receitas que passam a aparecer no Brasil, não só em livros de cozinha, mas também nos jornais e revistas que, como a gente já viu em preparos como a caipirinha, tinham seções gastronômicas repletas de dicas e modos de fazer para os mais diversos alimentos. Na primeira receita com o nome coxinha de galinha que a gente encontrou no jornal Vida Doméstica de 1932, é indicado que elas são feitas da mesma massa que os croquetes. É só um exemplo entre muitos que podem ser encontrados folheando esses materiais, que são fontes super interessantes para a gente entender o cotidiano, e quem acompanha nossos vídeos já deve ter percebido isso. Tá, mas e se essas indicações fossem sobre as coxas dos frangos mesmos e não sobre a receita dourada e crocante que a gente conhece? Bom, a aparição das coxinhas de galinha com outros preparos que nós denominamos geralmente como salgados, como as empadas, não só reafirmam a distinção com a carne da ave, como nos indica que elas passam a ser vendidas com frequência em confeitarias, padarias, como entrada em restaurante e também por encomenda. E isso remonta ao século XIX. Há registros de que a confeitaria Colombo, em atividade desde 1884, já servia as tais coxinhas de galinha. Pouco tempo depois da abertura da confeitaria Colombo, em 1887, por exemplo, na edição de 9 de abril do Carioca Diário de Notícias, na seção Isto e Aquilo, há uma certa comoção do colunista com o fim da quaresma. Aleluia! É fim do reinado do bacalhau! Voltem as empadas de carne e as coxinhas de galinhas confeitarias e os bifes aos restaurantes. A gente ainda vai encontrar anúncios de salgadeiras que aceitavam encomendas com antecedência de pastéis de carne de queijo, palmito e camarão, coxinha de galinha, croquete e camarão recheado para casamentos, piqueniques e batizados, como se lê nessa edição de 25 de agosto de 1937 do Fluminense. Esse camarão recheado se vende até hoje na confeitaria Colombo e é tipo um camarão desse tamanho, assim, meio recheado de queijo, empanado, fica... Aí vai ter coxinha de galinha espalhada pela cidade inteira. Tem coxinha com champanhe em festa pomposa com o Sr. Cândido Mota em 1918. Tem coxinha na premiação da Miss Minas Gerais, que em 1929 era Jesuína Pimentel. Tem coxinha por encomenda em 1934 na cozinha do grupo escolar Francisco Fernandes. E olhem aqui a valorização desse prato. Uma coxinha equivalia a 6 pastéis ou 3 empadas. Nesse processo, o preparo que originalmente era destinado às mesas dos banquetes da nobreza europeia vai se disseminando e se consolidando cada vez mais no gosto do povo por aqui. Só que, junto com essa popularização do salgado, vem aí alguns problemas. Em 1929, o jornal A Gazeta de São Paulo denunciava que o público está sendo logrado pelos vendedores de coxinha de galinha, comprando gato por lebre. Olhem só o que é dito, e aqui eu vou reproduzir integralmente a notícia porque vale a pena. Um dos mais rendosos negócios que se fazem atualmente na cidade, além do caldo de cana, é esse de pastelaria, etc., localizado sempre num acanhado espaço em bars, confeitarias e cafés. Um cidadão que por um motivo qualquer se vê obrigado a não ir almoçar em casa, penetra numa dessas casas e, da estufa do pasteleiro, retira uma coxinha de galinha, pagando por aquele aperitivo 800 cruzeiros. O cidadão engole sem mastigar na pressa a massa e a carne. As coxinhas de galinha vendidas em muitas casas da cidade contêm
além de um osso qualquer, carne que pode ser de carneiro ou de cabrito, mas de galinha, nunca. Essa notícia é interessante porque, além de nos contar sobre um problema daquela época, informa sobre o preço dos alimentos, como das proteínas animais, no momento em que o carneiro e o cabrito eram mais baratos que o frango, por exemplo. Fala que a receita era uma mistura de carne e massa e com osso no estilo do que a gente chama hoje de coxa creme, e indica que a coxinha passava ali a ser sinônimo de uma comida rápida. Quem nunca trocou o almoço aí por um salgadinho de padaria que atire a primeira pedra? Problemas de higiene relacionados a esses lugares vão persistir, como a gente vê na reportagem de 1º de abril de 1936 no Correio de São Paulo, mas maior que esses problemas parece ter sido o sucesso do salgadinho. Só no Cruzeiro, nós vamos ver receitas da coxinha em edições de 1944, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 56. Ali, elas são feitas de massa e recheio, geralmente adornadas com o osso da galinha na ponta, muitas vezes com um papelzinho de seda enfeitando, e a promessa era de que elas agradariam a todos, dos que já consumiam no lugar do almoço até as crianças. Elas, aliás, parecem ter sido tão fãs do prato que no Vida Doméstica de 1957 se ensina a fazer uma falsa coxinha para o lanche da garotada. A gente viu que não é de hoje que esse salgado com a cara do Brasil faz bonito na padaria, nas festas e até substitui as refeições. Enfim, um sucesso absoluto. E claro, no meio dos rastros que os documentos nos deixam para contar essa história, aparecem os causos, as suposições, as anedotas, as lendas. Da sua criação para agradar um suposto membro da família imperial que vivia escondida em Limeira, no interior de São Paulo, aos que afirmam que ela foi criada pelo operariado paulistano no início do século XX como um alimento barato e prático para a rotina de trabalho nas fábricas. Vale lembrar que boa parte desses trabalhadores era composta por imigrantes e seus descendentes, a maioria de italianos, e que no seu país de origem existe o arantino, uma espécie de bolinho de arroz recheado e que é feito, olhem só, no formato da coxinha. Será que essa mão de coxinha é na verdade uma mão de arantino? Fica aí o questionamento. A nossa coxinha ficou assim, dourada, suculenta, parecendo o que a gente chama hoje de coxinha sem massa, sabe? E ainda tem os cogumelos que dão aquele toque diferente no sabor, uma coxinha mais refinada e que lembra que a receita super popular já circulou pelas mesas da elite no passado. Mas fala pra mim se não é a cara de uma coxinha como a gente conhece? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com aquele fã de coxinha que você conhece e vai adorar saber mais sobre ela. Eu fico por aqui e a gente se vê em breve com mais receitas e mais história. Tchau, tchau!